A escala 6 por 1 tem que acabar. Por causa dela, muitas pessoas perdem momentos especiais com a família, perdem a sanidade mental e muitas das vezes o que elas ganham por isso é uma mixaria. Mas será que essa nova PEC que querem criar é uma solução para esse problema? Bom, isso a gente vai ter que te mostrar nesse vídeo, te explicando tudo sobre o que eles querem fazer e te mostrar as vantagens e desvantagens disso. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre os assuntos do mercado. Agora bora lá. Aqui no Brasil a gente tem a famosa CLT, né, que é o repelente de algumas pessoas aí, mas tem o significado de consolidação das leis de trabalho. Ele estabelece que funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia, o que faz um total de 44 horas por semana, com a possibilidade de 2 horas extras por dia, lógico que com acordo trabalhista, né? Mas aí que tá. A escala de trabalho, ou seja, como essas horas são divididas por dia de trabalho, não é estipulada pela lei. Então as empresas podem definir a escala como quiserem, desde que siga essa 44 horas por semana. Normalmente a escala mais comum é a 5 por 2, né, que seria 5 dias trabalhando com 2 dias de folga. Porém, mas no comércio, por exemplo, uma das escalas mais comuns é a 6 por 1, que seria 6 dias trabalhando e apenas 1 dia de folga. E dentro dessa escala tem dois tipos mais comuns de divisão de horário, que é a pessoa trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia, ou então trabalhar 8 horas diárias, com alguns dias mais curtos, para compensar, que seria os finais de semana. E é assim que funcionam as escalas hoje em dia. Porém, em 2023, um cara chamado Rick Azevedo, que trabalhava como balconista em uma farmácia, viralizou no TikTok querendo criar uma revolução contra a escala 6 por 1, porque ele literalmente não aguentava mais isso. Por esse motivo, ele fundou a VAT, Pela Vida Além do Trabalho, e também se candidatou como vereador e foi eleito lá no Rio de Janeiro pelo PSOL. Tudo com o objetivo de levar ao fim da escala 6 por 1. E essa ideia simplesmente explodiu da internet. Diversos influenciadores começaram a fazer vários vídeos contra a escala 6 por 1. E muitas pessoas seguiram esses passos contando suas histórias reais sobre isso, né? Até que entra a deputada federal Erika Hilton, que em 1º de maio deste ano apresentou uma proposta de emenda à Constituição, que é a famosa PEC, que, diferente do que muitos estão falando, não é uma proposta pelo fim da escala 6 por 1, mas sim pela redução da jornada de trabalho. Então a gente tem aquela jornada de trabalho que a gente falou lá no começo do vídeo de 44 horas semanais. Na proposta aconteceria uma redução de 8 horas, indo para 36 horas trabalhadas na semana, o que implicaria na adoção de uma escala 4 por 3 para a maioria das empresas, o que faria com que quem quisesse trabalhar mais do que isso, ou fazer a famosa 5 por 2, não conseguisse. Isso porque o máximo de horário que você tem que trabalhar é de 8 horas segundo a CLT. Então se você fizer esse valor vezes 4, que seria o que você trabalharia, dá um total de 32 horas, o que as contas não fecham muito, né? E outro ponto que a PEC defende seria que mesmo com a redução das horas, o salário que você receberia não iria mudar, o que parece mil maravilhas, né? Mas a verdade não é, porque isso acaba criando alguns problemas para o nosso país. Mas antes de falar sobre isso, você tem que entender que esse tipo de escala não é algo novo. Na verdade, é bem comum e várias empresas no mundo testaram esse tipo de escala. Um exemplo disso é a Microsoft, que em 2019, lá no Japão, também testaram esse método. E com isso, eles viram um aumento de 40% na produtividade durante uma semana de trabalho reduzido. E também quem começou a adotar esse tipo de coisas foram os países da Europa. Mas o exemplo mais notável que a gente tem, que inclusive foi citado na PEC, foi o da Reconnect Happiness at Work, 4-Day Week Global e Boston College, que pegaram 22 empresas com até 250 colaboradores para testar isso. O resultado foi que 61,5% dos participantes observaram melhorias na execução de projetos, 44,4% relataram a capacidade aumentada de cumprir prazos, 82,4% sentiram um aumento de energia para realizar tarefas e 62,7% experimentaram redução no estresse no trabalho. Ou seja, esse tipo de escala traz benefícios muito bons para nossa saúde mental. A gente tem mais dias de descanso, o que faz renovar as energias, o que eu concordo e muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de coisa precisa ser muito bem preparada, porque as consequências que esse tipo de coisa feita do nada traz é muito grande. Isso porque a redução da carga horária feita do nada também traz a baixa produtividade de uma empresa. Mas o pior disso é que o Brasil já é um dos piores países quando o assunto é produtividade, o que faz a gente perguntar se isso realmente dá certo. E você pode pensar, mas a solução disso é fácil, é só contratar mais pessoas, o que aumentaria ainda mais os empregos dos brasileiros. Mas, na verdade, o efeito é totalmente ao contrário disso, meus ativos. Isso porque a empresa contratando mais pessoas, elas realmente teriam mais produtividades.
Porém, ela também teriam mais custos. Isso é uma empresa que é grande, super funciona, porque elas possuem capital para fazer esse investimento. Mas agora imagina isso em uma empresa pequena. Obviamente, elas não teriam dinheiro suficiente para arcar com mais despesas para manter o que elas já produziam antes. O que, ao invés de contratar, geraria, no caso, mais demissões, ou até mesmo falência. E aí está um problema muito grande. Isso porque não são as grandes empresas que geram mais empregos aqui no Brasil. Na verdade, 60% dos empregos criados nesse ano foram gerados pelas pequenas empresas. Então fazer esse tipo de coisa é dar literalmente um tiro no próprio pé. Porque além de gerar demissões, a gente também gera mais informalidade. Isso porque as empresas demitindo funcionários, elas obviamente vão começar a contratar por fora pessoas, sem vínculo com a empresa. Elas contratando essas pessoas, elas não são obrigadas a pagar coisas tipo 13º e etc, né? Que são coisas da lei trabalhista. Porque como o nome já diz, é algo informal. Ou então as pessoas mesmo vão ir trabalhar informalmente, por não ter outra opção de emprego, o que acaba gerando grandes consequências para o Brasil. Principalmente para o nosso próprio governo, porque trabalhando informal eu aumento a sonegação, já que eu não emito nota, o que diminui a arrecadação, coisa que o nosso governo não gosta, né? Já que tem que pagar esse rombo fiscal gigantesco. Mas o último e principal ponto de toda a reclamação sobre a PEC é a inflação, uma coisa que afetaria todo o Brasil porque as coisas iriam ficar ainda mais caras. Esse efeito aconteceria por conta das empresas. No mundo perfeito, onde as empresas ao invés de demitir, contratariam mais pessoas, elas consequentemente teriam mais custos, né? E aí que entra o conceito de inflação. Obviamente, as empresas nunca lidariam com esses custos, até porque não faz sentido nenhum para elas. Então, o que ela faria para lidar com todos esses custos? A resposta é fácil, e eu tenho certeza que você sabe, que é repassar para o consumidor final. Ou seja, nesse período de mudança de carga horária, a gente também teria um período de aumento dos preços. E tudo isso sem aumentar o nosso poder monetário. Que no português, claro, significa que a gente teria o mesmo tanto de dinheiro para comprar um produto que ficaria mais caro, o que gera inflação. E isso tá claro para todo mundo que é péssimo, né? E é justamente por esse motivo que o governo brasileiro não coloca o salário mínimo em 10 mil reais, por exemplo, porque acabaria gerando um efeito inflacionário. Então tudo isso precisa ser minuciosamente conversado para não gerar um estrago gigantesco na nossa economia. E se sem contar, né, Lucas, que alguns setores, como o de saúde e serviços de emergência, teriam muita dificuldade para implementar essa mudança, devido à necessidade de ter alguém direto lá. Então esse tipo de serviço ia ser muito afetado. Sim, isso é verdade. Mas na minha opinião, eu sou totalmente contra a escala 6x1, sendo bem sincero, porque eu via meu pai, né, trabalhando toda a vida dele nessa escala. Tinha vezes que ele até fazia 7x0, né, que fazia eu ter menos tempo com ele, e quando ele tava em casa, ele só queria descansar, né? Eu concordo totalmente, porque querendo ou não, todo mundo passou ou passa por isso, pelo menos se não for herdeiro, né? E isso é uma coisa horrível, mas essa PEC é a solução? Eu acho que não. Eu também acho que não. Na verdade, ela tinha que ser muito bem trabalhada e tinha que ter liberdade das pessoas escolher como ela trabalharia. Sim, isso é totalmente verdade, porque tem gente que precisa de dinheiro, então gosta de trabalhar 5x2, ou então gosta de fazer mais horas extras, coisa que nessa PEC não te daria tanta liberdade. Por isso que a gente acha que ela precisa ser muito mais trabalhada e também que ela não deveria ter entrado como uma PEC, mas sim como um projeto de lei, né? Porque o desenvolvimento dela seria muito mais rápido, coisa que não acontece com a PEC. Sim, porque o processo é muito burocrático, precisa passar por uma série de votações até poder modificar ela. Bom, mas isso aqui é a nossa opinião. Comenta aqui o que você acha de tudo isso e se você é a favor ou contra ela. Também deixa seus argumentos pra gente ter uma discussão saudável aqui, né? E se você gosta de vídeo como esse, você vai adorar esse aqui.